Estamos recebendo aqui no estúdio do Portal 7 Segundos, no Partage Arapiraca Shopping, aqui a visita de duas representantes do CAPS, Nise da Silveira, que fica no bairro Alto do Cruzeiro, em Arapiraca, o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Elas vieram falar aqui, ao meu lado está a enfermeira Alice Alves, que também é gerente do CAPS Nise da Silveira, aqui em Arapiraca, no Alto do Cruzeiro, e ao lado dela também é um prazer receber a psicóloga do CAPS Nise da Silveira, Mônica Ticiana. Ambas vieram até aqui para falar sobre a Semana Antimanicomial, que aqui em Arapiraca também será lembrada e vai haver várias ações. Eu começo perguntando, então, a psicóloga Mônica Ticiana, né, que trabalha no CAPS Nise da Silveira, né, a importância dessa data, né, porque a semana, esse dia, né, nacional de luta antimanicomial, ele é alusivo à data do dia 18 de maio, mas vai cair no domingo, não é isso? Então, aqui em Arapiraca, digamos assim, que os eventos relacionados a essa data serão realizados um pouco antes, é isso? Exatamente. Então, quando se fala em luta antimanicomial, nós precisamos falar de um movimento, não só na área de saúde mental, mas é um movimento social e político. E o início desse movimento, pelo menos aqui no Brasil, aconteceu em 1987, através de um movimento com os trabalhadores de saúde mental, na cidade de Bauru, em São Paulo. Nessa época, já se falava dessas questões relacionadas à hospitalização das pessoas com transtornos, né? E do que essas pessoas vivenciavam. Já se falava na extinção mesmo de alguns métodos, né, como a camisa de força, né, que era um método de contenção, a lobotomia, que era uma cirurgia, né, a nível cerebral, e as pessoas elas estavam vivenciando todo um trabalho, um contexto social voltado para a humanização. Também em 1987 aconteceu a Conferência Nacional, né, de Saúde. E aí os trabalhadores, tanto de saúde mental quanto os trabalhadores em geral, começaram a pensar e repensar, né, o que é que os manicômios, o que é que esse modelo hospitalocêntrico ele poderia e estaria trazendo de benefício ou não para a sociedade. As famílias das pessoas com transtorno, as pessoas com transtorno também estiveram presentes e reunidos neste movimento. Houve, então, desculpa se eu interromper, uma ruptura a partir daquele momento ali, né, nos anos Sim. 80, início, meados dos anos 80, em relação à forma de como tratar, né, exatamente, o problema, que é considerado o quê? Uma doença? Sim, o transtorno mental ele é considerado uma patologia. Assim, nós estudamos enquanto patologia e existem N fatores, né? Ele é multifatorial, desde a questão biológica, né, a questão genética, até questões sociais e questões psicológicas. Estão atribuídas à origem dos transtornos mentais. E os transtornos mentais eles são variados, né? Desde a psicose, que a gente chama esquizofrenia, né? E a esquizofrenia ela tem variados tipos, até a ansiedade nossa de todos os dias, né? Claro que existem os graus e os níveis, né? Num nível mais sério, com mais agravantes e tudo, e num nível onde dá para a gente fazer algumas modificações nos hábitos de vida. Vocês trabalham no NISE, que leva o nome de uma médica muito conhecida, internacionalmente, inclusive, né? Que foi a partir dela também, né, que houve também esse início de mudança em relação, né, à forma de se tratar os pacientes, essa questão da humanização, né? Tem a ver com tudo isso aí, logicamente, né? Exatamente. A doutora Nise da Silveira, por volta dos anos 30... Bem antes, né? Bem antes. Ela foi aluna de Jung, né? Jung, que, por sua vez, Freud foi o seu tutor, né? Foi aluno de Freud. Então, Nise da Silveira, ela
tratava muito das questões do inconsciente coletivo Sim. e da arte. A arte como um fator contribuinte terapêutico para a saúde do indivíduo. Então, todo tipo de arte, pintura, escultura, dança, teatro, música, cinema, né? Uma aliada, né? Exatamente. Você trabalha, então, no CAPS, não é isso? Sim. Que atende pessoas em situação de vulnerabilidade social, né? Como é que funciona? Como é que é o dia a dia lá no CAPS? Quais são as formas de lidar com esse tipo de situação e com esse tipo de público também? Então, nós trabalhamos em equipe, né, desde a portaria até as pessoas, a equipe médica, né, e todo um trabalho estruturado para receber, acolher estes usuários. A palavra é essa, né? Acolher. Exatamente, acolher. Né? Hoje se trabalha, quando se fala em saúde mental, a palavra é sempre acolhimento. A pessoa que adentra o CAPS, uma primeira vez, ele vai passar por uma pessoa da equipe multi, né? A equipe multi ela é composta por 3 psicólogos, 3 assistentes sociais, um nutricionista, 3 enfermeiras, um farmacêutico. Então, é uma equipe bem diversa. Um profissional vai atender, ele vai ouvir quais são as questões que essa pessoa traz, né? E aí nós temos um perfil para o atendimento no CAPS. O perfil de atendimento são os transtornos mais graves, considerados mais graves. Por exemplo? Esquizofrenia, um nível de depressão mais acentuado, né? onde a pessoa já atentou contra a própria vida. Sim. Né? Uma ansiedade, onde a pessoa está assim, prejudicando as várias áreas da vida. Então, nós sempre, quando acolhemos uma pessoa, nós sempre tentamos perceber essas nuances na vida daquele indivíduo. Por exemplo, tá afetando, né? O quanto tem prejudicado a vida social, a vida familiar, a vida profissional. Falando então agora com a enfermeira Alice Alves, né, Alice? Então, tudo isso vai culminar, né, nessas ações nesse mês de maio, né? Sim. Em relação à questão dessa luta antimanicomial, que visa justamente dar maior visibilidade a essa nova forma de lidar com pessoas nessa situação. É mais ou menos isso. E trazendo alguns pontos, né, que vocês falaram, o nosso CAPS aqui de Arapiraca leva exatamente o nome de Nice da Silveira, que foi a primeira psiquiatra que trouxe essa visibilidade do cuidado através da arte, de pinturas, de esculturas, e não podia ser diferente. Se a gente carrega esse nome, a gente tem a responsabilidade de trazer o que realmente ela queria. Então, baseado nisso, em alusão à luta antimanicomial, que eu sempre digo que é um movimento vivo. Por que é um movimento vivo? Porque todo ano a gente precisa relembrar a sociedade que a gente vem lutando por pessoas que tenham transtornos mentais, sejam pessoas que tenham dignidade, que tenham vida plena, que tenham cuidado em liberdade, que possam ser acolhidas da melhor forma e que a gente consiga quebrar preconceitos, estigmas, que a gente sabe que ainda tem, né? Quantas pessoas não estão adoecidas em casa pelo preconceito de não querer ir a um CAPS, por exemplo, né? Então, esse movimento da luta antimanicomial, ele é vivo porque todos os anos a gente precisa ir às ruas, junto de profissionais, estudantes, usuários e familiares, mostrar para as pessoas que esses preconceitos não podem existir, esses estigmas têm que serem quebrados e que a gente está lá para acolher da melhor forma. E que, do mesmo jeito que existe a saúde física e que a gente se cuida, existe também a nossa saúde mental que precisa ser cuidada cada dia mais. Quais são as ações? Vamos para as ações. Hoje a gente teve grupos terapêuticos que a equipe multi, né, a psicóloga conduziu reflexões nesse grupo terapêutico com os usuários acerca desse tema. Eles conseguiram criar frases acerca desse tema e foi confeccionado cartazes que serão expostos no dia da caminhada, que é no dia 15.
Amanhã nós vamos estar desenvolvendo essa mesma ação com outro grupo terapêutico, certo? Na quarta-feira, a gente vai estar com um passeio ao ar livre, na área verde, com música, dança, um lanche coletivo, para que a gente possa realmente cuidar para além das paredes do CAPS, né? E, para finalizar, na quinta-feira, a gente vai ter uma caminhada, que é em alusão ao dia 18, como cai no domingo, a gente trouxe para a quinta-feira, dia 15, e a gente vai sair lá da sede do CAPS, no Alto do Cruzeiro, com carro de som, com cartazes, com faixas, com todo esse público que eu falei, estudantes, profissionais, usuários e familiares, em uma pequena caminhada nas ruas ali próximo ao bairro do Alto do Cruzeiro, em torno de 30, 40 minutos de caminhada, um carro de som onde a gente vai poder ter a nossa voz, ter direito à nossa voz. Quando eu falo nossa, eu falo dos usuários, né? Ter direito à voz, à vez, com músicas também que sejam representativas para essa luta. E, ao retornar para o CAPS, teremos um café da manhã, teremos mais músicas, mais alegria e mais arte. Para lembrar que o cuidado em saúde mental ele tem que ser em liberdade, tem que ser digno e pleno. Só complementando, talvez, aí, né, e que as pessoas também se conscientizem que isso não deve ser restringido ao mês de maio apenas, né? Acho que o ano inteiro deve se pensar nesse tipo de cuidado, né, de acolhimento a essas pessoas. Exatamente. A gente, como hoje em dia todo mundo tem, né, o Novembro Azul, o Setembro Amarelo, enfim, a gente tem esses meses que são de movimento. Apesar de termos, né, meses referentes a cada coisa, o mês de maio ele é muito representativo para o CAPS, porque ele fala do cuidado, que é o que a gente faz diariamente, constantemente. E a gente não cuida só, por exemplo, do suicídio, que vem com relação ao Setembro Amarelo. A gente cuida de todos os transtornos graves e persistentes que nos aparecem no dia a dia. Então, a forma de cuidar, ela vem muito ligada a essa luta. Então, por isso que a gente traz o maio como um grande impacto, mas que os 12 meses do ano a gente está lá nesse cuidado, nesse acolhimento, como bem falou nossa psicóloga.